Fala pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, hein? Boa tarde, estamos chegando com a live do Terceiro Tempo, diretamente da redação do Terceiro Tempo aqui na Avenida Paulista, para falar muito sobre Libertadores da América, jogos realizados nesta terça-feira, derrota do Atlético Mineiro, eliminação na competição, vitória do Grêmio que agora só depende das próprias forças para se classificar, ficou numa condição até bacana com vitória fora de casa 2-0 sobre o Libertad. Hoje tem Internacional em campo, tem também o Flamengo jogando fora de casa, partida importante, tem jogos da Copa do Brasil para Corinthians, Santos, Vasco da Gama, Chapecoense, tudo isso a partir de agora você respondendo a nossa pergunta do dia, que é a seguinte, ó, vice-campeão mineiro, eliminado da Libertadores e com técnico interino às vésperas do Campeonato Brasileiro. A gente quer saber do futuro do Atlético aqui na nossa live. Qual seria o treinador ideal para comandar o Atlético Mineiro no restante da temporada, ou a partir deste momento? Lembrando que o Rogério Ceni tem uma proposta em mãos do Atlético Mineiro e é aguardada para esta quarta-feira uma resposta do treinador. Quem sabe acontece aí durante a live, a gente já informa também, né? A respeito do novo comando do Atlético Mineiro. Atlético que já tentou o Thiago, do Atlético Paranaense, e também agora o Rogério Ceni. E o São Paulo, né? O São Paulo não chegou a apresentar proposta, né? No caso do Thiago, sim. E do Rogério Ceni também. Então vamos aguardar, né? E hoje tem também o Atlético Paranaense, falando em Thiago, jogando fora de casa, certo? Mas um jogo importante que pode definir de uma vez aí também classificação do Atlético Paranaense para a sequência da Libertadores. Tudo isso a partir de agora comigo, com você, que vai comentar, vai compartilhar a nossa live aí com as suas redes sociais também e já pode mandar sua pergunta para a gente. Pergunta que a gente repassa para o João Antônio de Carvalho. Tudo bem, João? Grande abraço, Frank, grande abraço àqueles que nos acompanham. A gripe ainda está melhorando um pouquinho, mas ainda está atacando, né? Olha, eu até ontem eu não tinha dúvida nenhuma que o Rogério Ceni aceitaria a proposta do Atlético Mineiro. Mas eu fui dormir depois de assistir o jogo do Galo contra o Nacional e já comecei a ter dúvidas em relação a isso. O Rogério é um cara muito profissional e muito inteligente. O Atlético seria um passo à frente na sua carreira? Sim, seria, com certeza. O Rogério pôs um belo trabalho no Fortaleza, ele poderia estar talhado a fazer um bom trabalho também no Atlético Mineiro. Só que hoje a situação do Atlético é uma situação muito delicada. E o Rogério deve estar pensando demais nisso, porque ele vai assumir um time que foi vice do Mineiro, eliminado da Libertadores da forma que foi. O Atlético tem 3 pontos só contra o Zamora em um jogo maluco que saiu perdendo e ganhou de virada. Ele perdeu para o Cerro os 2 jogos, perdeu para o Nacional os 2 jogos, e olha que não é nenhum Boca, nenhum River, não é um time que assuste tanto. São o Cerro Porteño e o Nacional do Uruguai, o Uruguai que hoje não é nem sombra daquele Uruguai de anos anteriores. Então, o Rogério Ceni deve estar pensando, bom, se eu pegar o Atlético eu vou fazer o quê? Não dá para reformular o elenco agora. E o Atlético tem um time absolutamente envelhecido, um time que a sua base é de jogadores mais veteranos. Leonardo Silva, Fábio Santos, o Elias, o Ricardo Oliveira. Então, tem peças que vieram de fora que não conseguem manter uma regularidade, como o Xará, como o próprio Casares. O Vitor também já é experiente, é um goleiro de mais idade, embora no gol, o Rogério Ceni sabe muito bem disso, melhor do que muita gente, melhor do que quase todo mundo, que o goleiro tem ainda muita expectativa de uma vida longa, mesmo sendo veterano. Então eu já não sei, viu, Frank? Eu achava antes que o Atlético, por ser um time forte, um daqueles times que a gente coloca no patamar dos grandes do Brasil, que o Rogério, pensando bem, ele poderia aceitar a proposta, mas depois de ontem eu já estou duvidando. O cara assiste, né? Vê o que vai encontrar, pode repensar. E aí outra coisa, o Frank, imagina o Rogério pegar, o campeonato vai começar agora, já no domingo, no sábado. Começa sábado para o Atlético Mineiro. Começa sábado já para o Atlético contra o Avaí. O time vai jogar, sabe, lá embaixo, a moral lá embaixo.
E com esses problemas que eu falei, tem muito jogador que a torcida está querendo que saia. Ontem, por exemplo, o único que foi aplaudido foi o Luan. A maior parte do time foi vaiada. Imagina a diretoria teria negociado com o Corinthians no começo do ano se tivesse chegado num acordo ali, Cleison Atlético, Luan Corinthians. E aí, o Luan e o Corinthians chegou. E aí o Rogério fica pensando, vai assumir agora? Sabe, falta o quê? 3 dias para começar o Campeonato Brasileiro. Não vai dar para montar o elenco é esse aí. Até o meio do ano, até quando tiver a parada para a Copa América, ele vai ter que se virar com o que ele tem. E se começar perdendo 3, 4 jogos logo de cara no campeonato? Ficar numa posição lá embaixo, zona de rebaixamento. Ele não vai correr risco? Não é porque é o Rogério Ceni que ele não vai correr risco? Não, porque se no São Paulo, que ele tinha aquela história toda, ele foi mandado embora com louros pelo presidente, pelo Leco, imagina no Atlético que ele não tem nenhuma história, ele vai ser chamado para fazer um trabalho. E aí não vai depender dele esse trabalho, ele tem que ter respaldo, tem que ter um grupo, tem que ter um elenco forte, e não dá para mudar mais nada agora. Então eu não sei, até ontem eu tinha quase a certeza que o Rogério aceitaria a proposta, porque seria um salto na sua carreira. Depois do que eu vi ontem, eu espero mais um pouquinho para pensar, mas não sei não, viu? Eu não iria. Bom, vamos lá, vamos para as primeiras participações aqui na nossa live. Lembrando que você pode compartilhar a live aí com as suas redes sociais também, trazer mais gente para comentar, para discutir o futebol aqui conosco. Daqui a pouco a análise dos resultados da terça-feira, os jogos desta quarta, tudo no pique, para a gente privilegiar a sua participação aqui e as perguntas para mim e também para o João Antônio de Carvalho, beleza? Aqui na nossa live do terceiro tempo. Vamos lá, o Diego Alves responde aqui que seria o Celso Rotti, um técnico ideal para o Atlético Mineiro, já passou por lá. O Ricardo Machado dá risada da resposta do Diego, eu estou imaginando aqui. O Matheus Leão, e o Cruzeirão? Venceu mais uma, né? 100% top demais na Libertadores, o Cruzeiro, 2-0 para cima do Deportivo Lara, fora de casa. O Matheus diz o seguinte, ó, Lisca doido disse que não é tão doido assim para ir para lá. Ai. O Marcos Meliado, é o Dunga, ele acredita aqui. O Luciano Lemos aposta no Lisca. O Marcos Vinícius Gonçalves manda um abraço para Porto Seguro. Alô Porto Seguro, alô Bahia, berço do Brasil. O Rosélio Silva Torres acha que é o Luxemburgo. Felipe Oliveira aposta no Lisca, assim como o André Gomes, como o Samuel Freitas. Rapaz, o Lisca tem uma legião de fãs, hein? O Gabriel Henrique, será que o Lisca doido seria uma boa opção para o Galo? Pergunta ele aqui. Lembrando que o Lisca deixou o Ceará justamente por ter sido derrotado, assim, culminou, né? A decisão do estadual para o time do Rogério Ceni, que é o cara da vez lá no Atlético Mineiro. Você acha que o Lisca seria uma boa para o Galo, João? Olha, eu acho que é um técnico que mostrou um bom trabalho quando passou pelo Ceará, não teve muito tempo no Internacional, né? Foi só para livrar o time, né? Aquela tentativa no final de campeonato, né? Ele é um técnico que também, que precisa mostrar serviço. E como ele está fora do mercado, eu acho que esse sim aceitaria. Porque o Rogério está numa posição cômoda. Ele foi campeão cearense, ele está nas semifinais da Copa do Nordeste, sabe? O Fortaleza montou uma estrutura básica para quem vai disputar o Campeonato Brasileiro. Claro que não vai pensar em título, mas de repente se ele fizer um bom trabalho sul-americana, inédita para o Fortaleza, então ele está tranquilo. O Lisca não, o Lisca precisa de emprego. Acho que poderia ser, em relação ao Luxemburgo, fazer uma brincadeira, né? O Luxemburgo até queria bem, porque o Luxemburgo faz tanto tempo que não trabalha, mas como o Atlético só tem veterano, o Luxemburgo conhece meio o time do Atlético. Olha, sei não, hein, João? É o seguinte, falando em Fortaleza, em Ceará, tem uma live nossa que está bombando aí no YouTube, né? Justamente que a gente fala sobre o Rogério Ceni. O assunto é o Rogério Ceni, né? Rogério Ceni, se ele deveria ou não aceitar uma suposta proposta do Galo, que na época nem existia. Hoje ela existe ainda. E tem muito comentário lá, o pessoal do Nordeste, torcedores do Tricolor do PC, possessos, né, em sua maioria, dizendo o seguinte: vocês não conhecem a realidade aqui do Fortaleza, Fortaleza paga em dia, tudo aqui é direitinho, 60 mil torcedores em todos os jogos. É verdade mesmo, a gente sabe disso. E assim, o que a gente fez aqui foi expor opinião apenas, entendeu? Não foi nada desmerecendo o Fortaleza, entendam isso, tá bom? E podem continuar clicando, assistindo, criticando, não tem problema nenhum. Poder financeiro, rebatendo. E é importante até vocês darem esse feedback pra gente.
que aqui no Fortaleza o salário está em dia, tudo direito, está legal, a diretoria cumpre. Claro, eu torço para isso, eu torço para que essas equipes fora do eixo Rio, São Paulo, Minas, posições, chegar na Libertadores, como é o caso do Atlético Paranaense, que está furando aí esse bloco já nos últimos anos, eu torço para isso. Mas hoje ainda a gente sabe que a realidade financeira é diferente entre as equipes do Norte e Nordeste e as equipes do Sul e Sudeste, né? Mas nesse momento, eu estou mudando minha opinião, nesse momento eu ficaria no Fortaleza e não aceitaria o convite do Atlético Mineiro. Tudo é cíclico. Que nem aquele dia, eu falei que o São Paulo entraria melhor na final contra o Corinthians, entrava mais motivado, entrava com um astral melhor. Só que não ganhou o primeiro jogo, aí eu mudei, achei que o Corinthians ia ganhar o título e ganhou. O Frank está falando do Corinthians desde a semifinal contra o Palmeiras, aí contra o Corinthians, melhor dizendo, contra o Santos. Mas o futebol é cíclico, uma coisa que está aparecendo aqui hoje pode mudar no dia seguinte, é o que eu estou achando do Rogério Ceni. O Newton Nedes Lopes, professor Lucha, ele escreve aqui, ele tem projeto. O Nelson Silva, Atlético é timinho pequeno, kkkk. Que isso, Nelson? Respeita o galão da massa, velho. Fábio Rodrigo, manda esses jogadores todos embora e coloca a base para disputar e deixa só o Rodrigo. O Fábio Nascimento Silva, Dorival Júnior, houve uma tentativa do Vasco que está tentando também o Jorge Jesus, o português Jorge Jesus. Digital Vasco, só Jesus, né? Léo Goiás, um técnico que já comandou por pressão, tem vários nomes, técnico que tem a bagagem, ele diz aqui, mas não especifica um. Algum jogador chegando no Flamengo, pergunta o Joãozinho França, Felipe Luiz vem ou não? Ele quer saber, olha, parece que o Flamengo está conseguindo um acerto com ele aí, mas precisa ver quando é que ele vem, né? Janela, né? Se é para a janela já do meio do ano, se é um pouquinho mais para frente. O Nelson Silva, Atlético é time. De novo, Nelson. Para com isso, rapaz. Respeita o galão. Ricardo Machado, bomba. Atlético faz proposta para Lisca doido. E ele respondeu, sou doido, mas nem tanto. Ei, Ricardo. Ai. O Vitor Freire, Jorge Jesus. Aí é o Vascão que está tentando. Jair Ventura no Atlético Mineiro. Aposta aqui o Eduardo Lima. O Felipe Fabre, eu vi o Atlético ontem, que bagunça esse time, o Luan jogando de volante, não merecia mesmo essa classificação. Jorge Nascimento, boa tarde, hoje tem o mais querido do Brasil, hein? O Flamengo de Zico. Daniel Bagatini, boa tarde, abraço amigos, eu traria o Alberto Valentim, gosto muito do trabalho dele desde o Palmeiras. O Valdemir Ângelo, amém. O Thiago da Silva, notícias do Corinthians, ele está pedindo aqui daqui a pouco, hoje tem Copa do Brasil, o Alberto. O Cristóvão Borges aposta aqui, o Diego Alves, o Fernando Souza, Rogério Ceni, melhor técnico do Brasil. O que é bom do Alberto é que assim, está naquele escopo dos técnicos que estão hoje à disposição, né, João? Sim, eu acho legal, eu acho que você não tem que... apenas se você tiver uma convicção muito grande de que aquele é o nome, o Atlético, sabe, ainda estava disputando o campeonato e aí foi lá, fez proposta para o Thiago do Atlético Paranaense, sondou o Sampaoli, nomes que estão empregados, então ficou até muito mal, e pegou mal isso aí. Eu até acho que pode ser feita uma proposta, sabe, só que eu acho que você tem que primeiro conversar com o clube, porque senão dá uma impressão de que você vai puxar o tapete mesmo do seu co-irmão, vamos assim dizer, né? Mas tem tanta gente aí boa, eu gosto do trabalho do Alberto Valentim. É que no Vasco ficou difícil também, a torcida pegava no pé dele, o time do Vasco é um time muito fraco, né? É um nome que eu acho interessante da nova geração. Elcio Sávio Jerônimo, deu uma chance para o Luxemburgo, este sim tem cacife para comandar. O Alex da Costa Bispo, boa tarde pessoal. O Jorge Nascimento diz assim, hoje também tem festa da Chapecoense no salão de festas. Vem comigo que vocês comem merenda. Ah, Jorjão, dá um tempo. Alex da Costa, sou Palmeiras, ele escreve aqui. Frank, viva o VAR e toda a tecnologia possível, ajudem muito, tem que melhorar no tempo, tem que ser mais rápido. Opinião do Ruscélio. Tá, Silva Torres. Jorge Ferreira. Melhor Zoró? Que isso aí? Gabriel Henrique. O Atlético Mineiro tem a cara do São Paulo e o São Paulo tem a cara do Atlético Mineiro.
não assusta ninguém. Hernani dos Santos, cadê os meninos da base do Galo? João Gabriel, o Galo é um vexame atrás do outro, o Lisca doido é a melhor opção. Max Muniz Barreto pede para falar do Grêmio. O Valdico Soares fala, e o Carli? E o Carilli? O Carilli para técnico do Atlético, sabe que o Atlético já tentou, né? A primeira passagem do Carilli como efetivo mesmo do Corinthians, né? O Atlético tentou levar ele para lá. Acho que antes do Levir ainda. Renan Henrique, eu ficaria no Fortaleza. Diego Alves, já sei. Rogério Diogum, Robério Diogum. Rogério Oliveira, faz uma entrevista com o... Que isso, cara? Tá de brincadeira? Magno Luana, coloca o Celso Rotti, o Nilson Vitoretti, Emerson Leão. Não tem passagem vitoriosa lá pelo Atlético. Tem. Magno Rodrigues, Celso Rotti, Pablo Vinícius, o Fred é o melhor atacante nos últimos 10 anos atuando no Brasil. Alindo Figueira Sênior, José Arigó, José Geraldo Moraes, contrata o Givanildo, ele é bom demais da conta pro Galinho, e conhece bem lá Minas Gerais, né? E eu acho, sinceramente, o Givanildo é ídolo no América Mineiro, né? O famoso Topodídio, que era chamado assim quando jogava bola no Santa Cruz e também no Corinthians. E eu acho agora que a situação, o começo de campeonato, Frank, eu acho que agora também esses nomes que estão sendo falados, mais antigos, Celso Rotti, Vanderlei Luxemburgo, eu acho que Emerson Leão são nomes que o Atlético tem que considerar. Porque esses nomes novos, eles têm aquela tendência de fazer um trabalho, começar um trabalho, e agora vai ser um afogadilho. Vai ser entrar e tentar fazer o time jogado, sabe? Tentar bater na mesa e colocar muito mais disposição do que técnica, do que tática. Então, eu não sei, eu acho que na situação que está o Atlético, está muito mais para o nome como um Rotti, um Leão, um Luxemburgo, do que colocar um técnico novo que até ele fazer o seu esquema já está no meio do campeonato. Gilmar Von Miller, hoje perdemos o horário, mas também o Galo não cantou. Boa essa, hein? O Jorge Santos, gostaria de ver o Joel Santana, estou imaginando aqui. Pedro Maravelli, boa tarde, técnico ideal para o Galo. Dorival Júnior, arrumaria a casa por lá. O Israel Viana, boa tarde, guerreiro, fala amigão. Josiel Rocha, os dois times que não estavam bem já se despediram da Libertadores, o São Paulo e o Atlético Mineiro. O São Paulo realmente, quando disputou a fase preliminar da Libertadores, não estava legal. E o João fez um levantamento aí dos times que entraram pela pré-Libertadores. Né? Na verdade são 4 times, né, que se classificaram. O Atlético, por isso a gente fala que a pré-Libertadores é uma competição que vai dar 4 vagas, mas você não pode esperar muita coisa deles, porque ele já vem dos seus campeonatos lá na 6ª, 7ª colocação, no caso do Brasil, e dos outros países, 3º, 4º. Então o Atlético foi embora ontem. O Melgar está no grupo do Palmeiras, é o 3º colocado, tem chance matemática, mas acho que vai embora também, já amanhã. Acho que o Palmeiras, não jogando fora de casa, é mais time. Depois de 2 semanas, eliminação no Paulista, tem que jogar futebol. Acho que o Palmeiras elimina o Melgar amanhã. Outro que também se classificou, o Palestino do Chile. O Palestino está em 3º no grupo de River Plate Internacional, joga contra o River hoje, mas também acho que vai embora. O único dos 4 que faz uma boa campanha é o Libertad, que mesmo perdendo ontem para o Grêmio, é o líder do grupo e está classificado para a próxima fase. Quer dizer, a pré-Libertadores serve para isso, para completar as vagas, mas só um ou outro vai passar dessa primeira fase. Isso é tradicional. Nelson Silva aposta no Dorival Júnior. O Gilmar Von Miller de novo diz o seguinte: o Galo não precisa de técnico, precisa nascer novamente, ô louco. Valdico Soares, o Carilli seria uma boa. Pedro Maravelli, se perguntarem qual seria o técnico ideal para a seleção, responderia de pronto Renato Portaluppi, o gaúcho mais carioca que conhecemos. Israel Viana, Corinthians hoje 3-1, Corinthians na veia. O Clarkson Moura, Ceni, é claro. O Silvio Dias responde: O Dário Alves de Lima manda um boa tarde aqui pra gente. João e Franco, o que aconteceu com o vôlei feminino? As meninas estão pedindo dispensa. Daqui a pouco o João comenta a respeito disso aí. Alcides Miranda, o Pastor vai para o Santos? Não, o Galo não liberou, e ele disse que pretende ficar lá, tá bem. As investidas do Santos até agora foram sem sucesso. Israel Viana, os palmeirenses não aceitam a vitória do Timão. Fala Paulistinha, respeito Corinthians, é raça, coisa que falta no Palmeiras, não honra a camisa. Ih, Israel, tá falando do ano passado ainda? Tem algum palmeirense reclamando desse ano? O time nem chegou na decisão, vai falar do que, irmão? Dá um tempo aí, pô.
Tem mais aqui, o Rafael Neto, eu seria o treinador ideal, apostem em mim, diretorias. Vamos compartilhar a live, galera. Pede aí o Jorge Nascimento. Boa, Jorgão. Quem vocês acham os favoritos, ou quais, né, os favoritos para o brasileiro? Vou de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. E vocês? Esses três com certeza estão no grupo dos favoritos. O Jorge Nascimento... quem? Eu ponho o Grêmio. Lisca, né? Ele escreveu Pisca, Lisca, pô. Cairia bem no Vasco, ele é muito motivacional. Wagner Severo, o Grêmio vai incomodar bastante ainda, tá vendo? E o Pablo Vinícius, para vocês o Fred merece uma vaga na Copa América? Rapaz, vou te dizer, hein? E o Carlos Alberto Júnior, para o Galo, Ney Franco ou Maurício Barbieri? Já está de bom tamanho. O Ney Franco está empregado na Chape, o Maurício Barbieri está no desvio aí, ô João. Fale aí a respeito dos times favoritos ao Brasileirão, para a gente falar dos Eu acho que Flamengo, eu acho que Palmeiras, o Cruzeiro, com certeza. Eu acho que o Grêmio também. O Grêmio, ele sofreu um pouquinho nessa primeira fase da Libertadores, mas teve problemas para formar o time. O Luan não é mais o mesmo, mudou algumas peças do meio para frente, mas é um time muito forte. Eu vejo que o Grêmio também, e pela regularidade, é um time que pode chegar. Aí depois vem aquele segundo bloco, tem o Internacional correndo por fora, o São Paulo com esses reforços. Vamos ver no começo do campeonato como que vai andar o time, que agora tem Tietê, tem o Vitor Bueno, tem o Pato, qualificou o elenco do São Paulo. Se já o ano passado, com o elenco mais fraco, chegou a ser líder, chegou até a brigar por uma coisa melhor, esse ano a tendência... E o Corinthians, como sempre, o Corinthians é um time muito regular, um time que é difícil de ser batido, é difícil de perder jogos, é um time que defende muito bem. Claro que no Campeonato Brasileiro isso é complicado, porque você não... É difícil perder, mas também o Corinthians é um time que é difícil ganhar, quando ganha aquele 1-0, sofrido, e o campeonato, por ser um campeonato longo, se você não ganhar muito, você fica muito atrás. Então eu vejo aqueles 4, os melhores, e aí mais surpresas, Inter, o São Paulo, o Atlético Paranaense é um belo time, mas não acredito que tenha pique para chegar no título, elenco para chegar no título. Eu acho que aqueles 4 são os principais. Bom, vamos lá então. Falando dos resultados da Libertadores, o Cruzeiro fez 2-0 da Deportivo Lara, normal, né? Segue 100%. Normal, aí. O Fred chega a 18 gols na Libertadores, ele é o 6º maior brasileiro goleador na Libertadores. Ele ultrapassou ontem o Pelé e o Robinho. O Robinho, que era do Santos, foi do Santos. Ele está atrás do Tite e do Marcelinho, que tem um gol a mais, 19. O Jairzinho tem 21, o Palhinha tem 25 e o Luizão tem... O Luizão que foi do Corinthians, Cruzeiro, São Paulo, o Palmeiras. O Luizão está bem mais avançado, vai ser mais complicado para o Fred. Nessa Libertadores, no mínimo, ele tem mais 3 jogos, né, para fazer. O da próxima rodada e mais 2, já que o Cruzeiro está classificado, né, isso eu estou falando no mínimo. Se o Cruzeiro continuar assim e continuar chegando nas outras fases, o Fred com certeza, eu acho que ele entra nesse grupo aí dos 3 primeiros. Eu acho que para passar o Jairzinho, o Fred não vai ter muito problema chegar a 21 gols. Foi normal o resultado do Cruzeiro, manteve 100%, não tem muito o que falar. O Grêmio fez 2-0 no Libertad, esse sim um resultado importante, porque aí colocou o Grêmio numa condição bem melhor dentro do grupo e devolveu aquela derrota para o Libertad, que olha, tinha ficado atravessada na garganta. Muito, porque o Grêmio não tinha time para ser eliminado na primeira fase. O Atlético sim, mas o Grêmio não. O Grêmio é favorito a brigar pelo título. O Everton foi lá, fez 2 gols, o Libertad, que é líder do grupo, pressionou, mas esbarrou aí naquilo que a gente fala, o sistema defensivo do Grêmio. Mesmo sendo um time que ataca bastante, é muito bom com o Jeromel e Kahneman. E quando a bola passou pelos dois, o Paulo Vitor defendeu demais também, fez ótimas defesas. Então o Grêmio colocou as coisas no lugar. Agora é só ganhar da Católica na última rodada em casa. E dependendo do jogo de hoje, se a Católica tropeçar no Rosário, pode até empatar na última rodada. É isso aí. Já o Galo foi aquela decepção, mais uma derrota, já falamos no começo, né, João? Mas dá aquela pincelada final aí. Decepção, o time no primeiro tempo ainda pressionou um pouquinho, mas falta pegada no Galo. É o que eu falei, é um time veterano, parece que é um time cansado, parece que é um time que não deu liga. E aí que tá. Claro que você não pode mudar um time inteiro, mas o Atlético era aquele time que precisaria de umas 3 ou 4 peças para chegar e entrar no time. E não tem dinheiro e nem tem no mercado isso. Vai começar o campeonato agora. Por isso que eu acho que a situação do Atlético no começo do Campeonato Brasileiro é complicada. Bom, tivemos ainda o Huracan perdendo para o Emelec por 2-1. O jogo foi lá na Argentina. Universidade Concepción e Olímpia empataram por 3-3. E o Godoy Cruz venceu o Sporting Cristal
por 2-0. Deixa eu avançar para os jogos. Quer dizer que o balãozinho do Huracan foi para o espaço. Deixa eu avançar para os jogos de hoje, porque nós teremos mais brasileiros em ação, né? Começando com o Atlético Paranaense, que enfrenta o Jorge Wilstermann lá na altitude, João. O jogo é difícil pela altitude, né? Mas aqui foi 4-0. Então, se o Atlético jogar um pouquinho do que sabe, o Thiago conseguiu montar de novo o Atlético tão bem quanto no ano passado. Eu tinha dúvidas em relação às saídas do Pablo e do Rafael Veiga. Mas o Bruno está jogando demais no meio-campo, o Marco Ruben entrou bem, um centroavante que é fazedor de gols, o Nicão é bom jogador, o Rony é bom jogador, o Lodi, lateral esquerdo. Então o Atlético é um time que está pronto, eu não posso colocar o Atlético como favorito a conquistar a Libertadores, mas ele está pronto para chegar até umas quartas, brigar por uma semifinal, e aí o que vier é lucro. Pode surpreender aí, né? O que vier é lucro. Alianza Lima e Internacional, 9h30 da noite. Jogo legal pela presença do Guerreiro. O Guerreiro é torcedor do Aliança, tem raízes por lá, família, já falou que quer encerrar a carreira no Aliança Lima. E o Inter chegou lá e foi uma festa para o Internacional por causa do Guerreiro, que é um ídolo lá no Peru e principalmente no Aliança, né? Então acho que é um jogo legal e o Inter vai jogar tranquilo. Vai jogar tranquilo, porque o Aliança é um time fraco, não vai ser aquela pressão toda, até pela presença do Guerreiro, isso faz uma diferença, né? Eu acho que o Inter, se também jogar o que sabe, sai de lá com vitória. E também fora de casa joga o Flamengo contra a LDU lá em Quito, no Equador. É no alto, mas não é tanto, né? 2.800, não chega a 3.000 metros. Quando jogou contra o São José foi bem mais. O Flamengo ganhou o jogo, claro que a LDU é melhor que o São José. O Flamengo com um empate ele garante a classificação. E eu acho que tá bom por aí, viu? Apesar do Flamengo ter um time muito superior à LDU, jogar na altitude não é fácil mesmo. Quem fala que isso é história, não, é complicado. A bola é muito mais veloz, quica muito mais, ela ganha direção diferente, o jogador cansa, tem jogadores que têm o corpo que se adapta melhor e alguns não. Alguns realmente entram e abrem bico logo no primeiro tempo. Então é difícil jogar. Eu acho que o empate para o Flamengo, apesar do time ser muito superior, o empate já está de bom tamanho. Bom, os demais jogos, Palestino e River Plate, Rosário e Universidade Católica, aquele jogo do grupo do Grêmio, e San José e Peñarol, além de Tolima e Boca Juniors. Na Copa do Brasil tem Vasco e Santos, o jogo das 7h15 da noite é mais cedo, o Santos já venceu a primeira por 2-0. Eu acho que vence de novo. Eu acho que ganha de novo, se jogar sério, como gosta o São Paulo, e ganha de novo. E como eu disse, só não ganhou de 5 ou 6 no primeiro jogo porque não tem centroavante. Porque tem aquele problema de camisa 9, sabe? O Santos faz gols com quem vem de trás, Sanches, Jamota, mas não tem aquele cara de área para aproveitar tanta bola que vai lá no meio. Por isso que, mas se jogar o que sabe, mesmo jogando fora de casa, ganha o jogo tranquilamente. E o couro vai comer mesmo lá na Arena Corinthians, às 9h30 da noite, Corinthians e Chapecoense. O Timão precisa de 2 de diferença para avançar sem precisar dos pênaltis. João, resultado de empate já classifica a Chapecoense, que venceu o primeiro por 1-0. E o Corinthians não vai ter o Avelar, não vai ter o Henrique, não vai ter também o Júnior Urso, né? Júnior Urso não está fora. Complica porque o Júnior Urso é um jogador de muita força. Também não vai ter o Gustavo. De muita força. 4 dos titulares de... O Gustavo, sinceramente, ele começou fazendo um monte de gol no começo do ano, mas agora voltou a ser Gustavo. Tem o Bozelli, o Wagner Love decidiu o título, acho que ganha uma motivação extra, né? O jogador, quando faz um gol, ele entra no jogo seguinte, sabe, nas nuvens. Cheio de moral. Só que eu não sei, viu? O Corinthians, primeira vez no ano que o Corinthians vai decidir com desvantagem. Até agora, todos os jogos de mata-mata, o Corinthians levou vantagem e conseguiu se segurar. É a primeira vez. A Chapecoense veio mordida, perdeu um título e olha, daquele jeito, porque aquele pênalti para mim a bola entrou, e aí foi dado o título para o Avaí. Eu não sei, eu acho que o Corinthians corre um sério risco hoje, porque a gente dificilmente vê o Corinthians ganhando por 2 gols de diferença. Acho que se o Corinthians, para se classificar hoje, vai de novo ter que depender muito do Cássio nos pênaltis. O Felipe Pimenta pedindo para a gente mandar um salve para ele. Salve, Pimenta! O Israel Viana, o Corinthians vai dar trabalho, hein? Muita honra, um grupo unido e eu acredito muito no Timão, diz aqui o Israel Viana. Enquanto tem resultado, viu? Depois se começar a tropeçar, empatar, aí não tem honra, não tem... coisa que dê jeito. E a sorte do Corinthians é que a Chapecoense é um time fraco.
Um time limitado e que eu entendo né? que a Chapecoense vai entrar no Campeonato Brasileiro dessa vez correndo muitos riscos de rebaixamento. Então isso é que é um ponto positivo para o Corinthians, mas sair em desvantagem, jogar desfalcado, jogar pressionado, mesmo com o título, porque a Copa do Brasil é uma premiação milionária e o Corinthians precisa de dinheiro. Se salvou no ano passado justamente por ter chegado na final da Copa do Brasil, isso aí livrou bem o Corinthians. Então, mesmo com o título é uma pressão. Então eu não sei como é que vai se portar, não. O Corinthians vai ter que sair para o jogo, vai ter que abrir espaço. É um jogo perigoso. Acho que é aquele cheirinho de vitória simples do Corinthians e pênaltis. O Luiz Eduardo Souza pergunta aqui, vocês concordam que o técnico do Paulista foi o Antônio Carlos, o melhor técnico do Paulista? O que ele ganhou ou realizou, questiona aqui o Luiz Eduardo Souza. Olha, eu falei sobre isso ontem, na minha opinião, o técnico do campeonato foi o Sampaoli, mas aí votaram lá os técnicos e capitães, né? Só o Felipão e o capitão do Palmeiras não votaram. E, sei lá, elegeram o Antônio Carlos por opção aí, por vontade aí, né? Não sei a opinião do João, o João deu uma... Não, eu achava que teria que ser o Sampaoli também. Porque se o Antônio Carlos é campeão, é diferente. E aí é diferente, de repente, escolheram o Carille que foi campeão. O Corinthians não jogou nada. Mas você colocar o técnico do time campeão é uma coisa. Aí você colocar um técnico que não ganhou nada também, fez uma campanha boa na primeira fase, mas depois foi eliminado, com um técnico que também fez uma campanha boa, foi eliminado, mas jogou um futebol maravilhoso, eu colocaria também o Sampaoli. Eu acho que aí a gente tem aspectos bem distintos, né? Um que venceu e o que foi bem. O que foi bem foi o Sampaoli. O Carille não teria o menor motivo para eleger o melhor treinador, porque ele foi campeão, mas ele mesmo fez, jogamos uma porcaria, não jogamos nada e tal, não sei o que, tomou um baile naquele jogo, de que foi um confronto direto contra o próprio Sampaoli, né? Aliás, se enfrentaram aí 2, 3, 4 vezes já nessa temporada, né? Um amistoso, uma partida no Paulista e 2 nas semifinais. Ou seja, estão se conhecendo bem. Tem destaque olímpico, João? Olha, terminou nesse exato instante, o Frank, a gente está vendo inclusive lá na telinha, né? A gente está tendo o Mundial de Budapeste de tênis de mesa. E o Hugo Calderano, dos 7 brasileiros que foram para a fase de grupos, só ficou o Hugo Calderano, que é o 7º do ranking mundial. É um grande nome do esporte brasileiro. E o Calderano acaba de vencer, tem que olhar o nome do indiano aqui, porque é Satyam Gnanasekharan. É isso mesmo. Gnanasekharan. Ele venceu por 4-0. Pronunciaria isso na fase de 32 e agora vai para as oitavas. E agora o confronto vai ser pesado. Ele vai jogar contra o chinês Malone. Os chineses são a principal força, né, do tênis de mesa, né? Os asiáticos, no caso, né? E o Malone foi campeão olímpico em 2012, em Atenas. Já faz um tempinho, mas é um nome forte, e o Calderano vai tentar passar pelas oitavas de final contra o chinês. Grande. Passar e não vai passar. Vai ser assim, não. Vamos torcer pro Calderano, né? E no vôlei, nós tivemos ontem a decisão, começo da decisão masculino, né? O SESI ganhou no ginásio de Vila Leopoldina 3-0 contra o Taubaté. Próximo jogo será no sábado em Taubaté, e a gente teve até um lance curioso, né? Que a Jaqueline, a esposa do Murilo, jogadora de seleção, ela acabou desmaiando quando dava uma entrevista ao Sport TV, né? E felizmente, talvez até o calor, só um susto, né? Muito quente, muito abafado. Felizmente não aconteceu nada mais grave com a Jaqueline. E em relação à pergunta que foi feita, o Zé Roberto vai ter problemas sérios para montar essa seleção visando jogos de Tóquio. Pergunta do Dário. O Dário. É complicado. O relacionamento, eu sinceramente, eu dei a minha opinião que o Zé Roberto não ficaria na seleção brasileira pelo desgaste de vários anos depois dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Como o Brasil terminou eliminado de forma precoce, foi feita uma pressão para que o Zé continuasse. Eu acho que ele já tinha decidido, acho que ele não ficaria, mas essa colocação ruim fez com que o Zé Roberto repensasse. E eu acho que ele está pagando esse preço. Existem vários problemas de relacionamento, agora mesmo várias jogadoras acabaram deixando de lado um convite para voltar, né? A Camila Bright
não é nenhuma novidade, porque ela foi cortada em 2 Olimpíadas e logicamente fica uma mágoa, né? A Dani Lins também pediu, a seleção, a Isa, sabe? A Denísia já está fora, a Thaisa, que é muito experiente, também está fora. Então é uma situação que o Zé vai ser difícil de contornar, porque não surgiram tantas jogadoras, e não contando com essa base, a Fegaray também, agora estava se machucando, também pediu dispensa. Então, olha, é uma situação delicada. Algumas jogadoras que foram as principais nos últimos anos, como Gabi, que é uma veterana apesar de 24 anos, a Gabi, a Tandara, a Natália, sofreram alguns problemas de contusão durante esse ciclo e não conseguiram jogar tudo que talvez a gente esperasse que jogasse. Então eu coloco o Brasil como uma incógnita muito grande no vôlei feminino. Confio muito no Zé Roberto, mas acho que o material humano que ele tem nesse momento não vai credenciar o Brasil para entrar na Olimpíada como um dos favoritos. Tomara que eu esteja errado, tomara que esse quadro mude. A gente já vai começar a ver a partir do meio do ano, quando a gente vai ter a Liga das Nações. Muito bem, abraços finais aqui para o Wagner Severo. Ele acha que o Roger Machado do Galo seria uma boa opção. Pô, acabou de chegar lá no Bahia, né? E já passou lá pelo Galo também, não deixou boas lembranças, né? Claudemiro Franco, Luxemburgo é o melhor, esse consertaria o time. O Silvano Vilas Boas também aposta no Luxa. Galera, obrigado pela participação de todos. Gostou da nossa live? Deixa um like aí pra gente, certo? E não se esqueça de compartilhar sempre a nossa live aí com as suas redes sociais. Siga o Terceiro Tempo nas redes sociais, é o @Terceiro Tempo. E no YouTube nós temos também lá o nosso canal, é o Terceiro Tempo TV. Inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações de tudo que a gente produz diretamente aqui da nossa redação na Avenida Paulista. Valeu, amanhã a gente volta falando mais de Copa do Brasil, de Libertadores, e amanhã tem mais bola rolando, tanto pela Copa do Brasil quanto pela Liberta. Valeu, João, valeu pessoal. Valeu, Frank, valeu, grande abraço.